Bom dia novamente a todos. Hoje é o nosso encontro extra online, quarta edição. O encontro extra online é uma realização dos alunos do mestrado em Ciências Gastronômicas das universidades Nova de Lisboa e Universidade de Lisboa. E é um prazer enorme tê-los aqui. Tá contigo, Pia. Olá, boa tarde, bem-vinda, Ana. Hoje estamos com uma super convidada, a chefe Ana Luísa Trajano, que é um dos principais nomes da gastronomia no Brasil, sendo responsável por elevar e valorizar a cozinha brasileira. É fundadora e presidente do Instituto Brasil Agosto, que tem a missão de fomentar projetos que valorizam os ingredientes nacionais e garantir a acessibilidade ao público. A Ana também é autora de 4 livros, participou em programas de TV, é colunista da revista Cláudia também. Neste momento, a Ana vive em Paris, onde continua a apostar na sua formação, tendo realizado vários cursos nas escolas Ferrandi e Alain Ducasse. Neste encontro extra online, esperamos a Ana Luísa Trajano com o tema A Cozinha com Propósito. Mais uma vez, Ana, bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos. É um grande prazer, eu gostaria de agradecer o convite. É um grande prazer participar. Todos nós aprendemos como é dar um bate-papo online. Acho que algumas pessoas já estão mais habituadas que eu. Então, eu que agradeço, viu? Ana, bem-vinda novamente ao nosso encontro. Lendo um pouco sobre a sua trajetória, você mencionou em uma entrevista que é muito importante ter paixão por aquilo que se faz, que é um aprendizado que você leva da sua mãe. Conta um pouquinho pra gente como começou essa paixão até chegar aqui. Na verdade, eu brinco que não foi eu que escolhi a cozinha, eu brinco que é a cozinha que me escolheu. Porque eu escolhi as minhas amigas na infância, quão bom cozinheira eram suas mães, porque eu sou do interior, dá para perceber pelo sotaque. Então, assim, se tinha comida naquela casa, se era uma cozinha viva, então, desde criança eu sempre gostei de, em vez de brincar de boneca, que eu achava muito chato brincar de boneca, eu gostava de enrolar pão de queijo, eu gostava de fazer bolo, eu gostava de cozinhar. Gostava de roubar no jardim as coisas para decorar a mesa bonita, tirar todas as coisas que ficavam guardado só para quando fosse visita, para ter uma mesa bonita todos os dias. E no interior, né, é muito normal se cozinhar desde cedo, né? E então eu brinco que a cozinha me escolheu, né? Eu fui morar sozinha, eu tinha 15 anos. Nunca na minha casa teve muita comida industrializada, porque eu nunca gostei de comida industrializada. Eu nunca tomei Coca-Cola, por exemplo. Nunca gostei de Coca-Cola. E até era um problema nas festinhas infantis. Eu tenho 42 anos, vou fazer 42, porque era uma época que tinha só refrigerante nas festinhas. Você é muito nova, você não vai lembrar disso, porque já tinha suco e água. Mas na minha época só tinha refrigerante. Então eu passava apertado. Quando eu fui morar fora, eu sempre cozinhei. Sabe, eu sempre cuidei da casa. E eu decidi fazer administração, porque ainda eu não entendia que cozinha podia ser uma profissão. Só para fazer um paralelo, quando eu me formei em administração de empresas, eu fui fazer fora meu curso na Itália, porque a gente ainda não tinha universidade de gastronomia no Brasil, a gente tinha cursos técnicos, né, como o Senac. Então a cozinha me escolheu, né? Eu não Não tem jeito, assim. Eu acho que eu tô sobrevivendo nessa quarentena porque eu tenho minha cozinha. Então, ficou apertado, ficou difícil, eu vou para as minhas panelas. Eu acho que eu sou privilegiada nesse quesito. Boa. Ana, o tema deste nosso encontro é o propósito na cozinha. Qual é que é o seu propósito enquanto cozinheira, enquanto mulher, e como é que o descobriu? Bom, falando um pouquinho da minha mãe, assim, ela sempre falou que a gente precisa fazer algo que a gente tem paixão e amor, né? Acho que depois ela se arrependeu um pouco porque hoje não, mas assim, porque eu não fui para os negócios da família e fui para o ramo, em vez de vender panela, eu fui aprender a cozinhar nelas, né? Mas
uma das coisas que minha família sempre teve é propósito, o que aquilo que a gente faz pode contribuir em algo mais, né? Então, desde muito cedo, quando eu fui para a Itália, eu quis entender, ok, eu gosto de cozinhar. Cozinhar é o que eu amo. Mas de que forma que eu posso contribuir através da comida e passar uma mensagem e fazer com que isso seja mais do que uma receita e seja mais do que um consumo de um alimento, né? Eu sou, vocês podem olhar, né? Aqui na França ninguém tem dúvidas, não passo por francesa, né? Eu sou, não existe brasileira típica, mas se fosse um estereótipo, eu seria o estereótipo no sentido, né? Assim, caipira do interior, eu sou metade mineira, metade cearense de avós, né? E o que eu acho muito lindo da história das minhas avós, que é um contraponto com o normal vocês vão entender o paralelo que eu estou fazendo, as duas vieram retirante, tá? Vieram da seca do Nordeste. A família da minha avó materna veio a pé do interior da Bahia. A família do meu pai veio naqueles navios que traziam as pessoas para tentar a vida no sul do Brasil. Elas, diferente de muitos brasileiros, conseguiram crescer profissionalmente e se dar bem financeiramente. No Brasil, durante muito tempo, quando você crescia socialmente, você começava a consumir comidas que eram internacionais, né? Porque você tinha vergonha da onde você veio. Diferente disso, as minhas avós sempre valorizaram da onde vieram e os almoços de família eram recheados de paçoca de carne seca, ou carne de sol, ou biscoito polvilho, ou comida de fogão a lenha. E sempre as histórias contadas com muito orgulho da onde elas vieram. Eu tive o privilégio de visitar aonde a vovó Zuleide, que hoje tem 103 anos, nasceu, que não tem água encanada até hoje. É no sertão do Ceará. Então, era uma vida muito dura, né? Mas ela fala com tanto orgulho da cultura dela, hoje com 103 anos, e eu fui a neta escolhida para ela passar as receitas salgadas, né? Vamos lembrar que as receitas doces estão no caderninho, mas as receitas salgadas não. Isso era um passado de oralidade, né? Até hoje é passado um pouco de oralidade, mas... Então, quando eu fui para a Itália e estudei na Itália, né? Depois de me formar em administração, foi muito importante para mim entender que os italianos, cada lugar tinha a sua região, que eles brigavam por qual era a melhor comida e a valorização das receitas e dos ingredientes. Quando eu voltei de lá, resgatando a questão da pergunta do propósito, eu falei, eu quero contribuir para que a nossa cozinha brasileira seja valorizada. Vamos só lembrar um paralelo que naquela época, isso eu estou falando de 20 e poucos anos atrás, a gente tinha de restaurante brasileiro Dona Lucinha e tinha a Mara Salles, né? As grandes comemorações eram comida francesa ou comida italiana, né? E eu me lembro até hoje, quando eu fui abrir meu restaurante, depois das andanças pelo Brasil, que um consultor falou, ok, eu entendi o que você quer abrir, mas você não é ninguém, porque eu tinha 25 anos. Você não é ninguém, você está abrindo uma cozinha que é cafona num lugar escondido. Meu Deus. E aí eu pensei, eu sou alguém, porque eu sou um ser humano, né? Eu tenho minha voz. É escondido e é por isso que eu escolhi, porque eu queria que as pessoas, quando entrassem lá, apesar, quem visitou o Brasil ao Gosto sabe, que era numa ruela, que era no meio dos jardins, mas parecia ser, eu ouvia som de passarinhos, eu queria que a pessoa sentisse
e refletisse um outro Brasil. Sim. E a terceira, eu só podia lamentar dele achar a nossa culinária cafona e não rica. Você podia lamentar porque eu pensei, a ignorância tá com ele, não comigo. Exato. Né? Então foi assim que eu comecei a minha trajetória na cozinha brasileira. Podemos dizer que o seu Obrigada, Ana. propósito seria a valorização da cozinha brasileira? Sim. Podemos concluir. E nós temos muitos portugueses aqui no nosso encontro extra online, e você explicar o quanto nós há algum tempo não tínhamos essa valorização e hoje nós temos orgulho dos nossos pratos, dos nossos ingredientes, e hoje nós sabemos que o Brasil é muito rico, cada região tem a sua particularidadezinha e é muito diverso, né? E aí eu só queria fazer um paralelo e claro. agradecer, porque eu amo Portugal e adoro a cozinha portuguesa, e eu ainda vou escrever um livro que é assim, qual é a origem da cozinha brasileira? Vai chamar 100% Ora Pois, porque assim, mesmo as receitas que acham que é de origem, o nosso jeito de refogar é português, muitos dos nossos pratos típicos são quase exatamente igual os portugueses. Mesmo o vatapá, que acham que é africano, ele tem uma base na sorda portuguesa. Então, quando você vai esmiuçar, a gente teve uma grande influência indígena. Sim. Né? A gente teve ingredientes trazidos pelos africanos e o seu jeito de cozinhar, mas praticamente a nossa influência é a cozinha portuguesa, né? Então, quando eu morando aqui fora, porque eu sinto mais falta que eu sinto na minha vida é da nossa comida, a riqueza dos nossos ingredientes. Aí eu dou um pulinho em Portugal, porque aí eu sinto que eu fui um pouquinho para o Brasil e voltei, porque aí é 2 horas de voo e é possível ir no final de semana. Boa, boa. Você mencionou sobre as suas expedições pelo Brasil. Logo quando você voltou da Itália, você viajou de norte a sul, leste a oeste, você visitou muitas cidades, muitas regiões no país e catalogou os produtos, desenvolveu pesquisa. Posteriormente, todo esse conteúdo, essas pesquisas, você desenvolveu, você fundou o Instituto Brasil Agosto, que hoje você é atual presidente. Agora, conte pra gente, Ana, quais foram os desafios e como você desenvolveu um roteiro por um país tão grande e repleto de diversidade gastronômica como o nosso, para posteriormente publicar livros, programa de TV, todo o compartilhamento em diversas mídias que você fez? Foi muito mais intuitivo do que racional a forma de compor esse roteiro. E por que pesquisar? Primeiro, que eu acreditava que hoje a gente tem muito mais livros sobre gastronomia brasileira, né? Sobre a comida portuguesa, você tem muitos livros da onde referenciar. Eu, quando eu comecei meu processo de pesquisa, eu não tinha câmera caloca e câmera cascudo. Então, eu senti que eu precisava viajar para não ter filtros e saber realmente qual era a gastronomia de cada lugar, qual era a comida de cada lugar. Então, eu fiz um primeiro ensaio de 1 ano, e depois desse primeiro ensaio, baseado nesses 2 livros, depois de um primeiro ensaio, eu vi que eu ia viajar a minha vida inteira, morrer velhinha, se for igual a genética da minha avó, e não conheci a infinidade de coisas que a gente tem no nosso Brasil. O porquê da pesquisa? A nossa culinária é tão rica, ela é tão diversa, ela é tão complexa, complexa em simples, complexa na sua forma de fazer e na sua infinidade de coisas que existe, que isso é a nossa luz e, ao mesmo tempo, a nossa sombra. No sentido que, para explicar em um prato, é impossível. Sim. Para explicar em um ingrediente, é impossível. Então, a história da viajar é para que as pessoas viajando junto fossem entendendo o quão maravilhosa era a nossa cozinha.
E o livro é para que as pessoas... Porque você me falava, mas tem ingrediente brasileiro? Mas tem prato típico brasileiro? Então, é meio que um tapa na cara que, tipo, foi difícil selecionar 512 receitas para o básico. Foi difícil selecionar só 500 ingredientes para o primeiro livro, que era de ingredientes. Sim, para deixar o registro e para as pessoas usarem de consulta, que eu fico muito feliz que meus amigos chefes hoje usam de consulta e os estudantes usam como consulta os livros, né? Então, esse é o propósito do Instituto, e de fazendo cada vez mais livros para as pessoas terem como referência. Mas também para a gente conseguir, porque a partir do momento que você coloca no livro, você consegue avaliar essa importância e ver essa coisa maravilhosa que é a nossa cozinha. Você consegue mensurar melhor, né? As pessoas conseguem perceber o quanto é rico, quantos ingredientes, pratos, quanta cultura gastronômica nós temos, quanta cultura nós temos. Isso. Ana, passamos para a próxima pergunta, né? Na sua carreira profissional, tem havido vários momentos em que a Ana teve que tomar decisões difíceis e estas foram recorrentes pelo seu caminho. Desde abrir um restaurante de cozinha brasileira quando esta não era suficientemente valorizada no Brasil, fundar o Instituto, realizar estas expedições, lançar diversos livros sobre a gastronomia brasileira, tomar a difícil decisão depois de fechar o restaurante, mudar de país. Bem, life-changing decisions. E como é que o seu propósito bem definido, como falou, ajudou a tomar estas decisões mais difíceis que foram surgindo? Eu vou te falar a verdade. A única decisão difícil que eu tomei foi fechar o restaurante. Ok. Porque as demais faziam parte da minha missão de vida. Ok. Então, dificuldades a gente encontra no dia a dia, eu até me emociono, no dia a dia da vida. Mas quando aquele consultor me falou tudo que ele falou no começo, para mim era mais vontade de mostrar que ele estava errado. E mais vontade e gana, quanto mais vinham o que são considerados essas dificuldades, para mim eu não encarava como dificuldade, mas desafios do cotidiano. Eu sempre encarei. A única grande dificuldade que eu tive foi porque muitas pessoas não sabem, mas eu abri o restaurante e o projeto começou como um projeto, não necessariamente ia ter um espaço comercial. Ele teve um espaço comercial porque foi necessário para que as pessoas entendessem a grandiosidade da cozinha brasileira. Se eu materializasse aquele projeto no estabelecimento comercial. Chegou um momento que a materialização daquilo em um negócio fazia com que me limitasse o tamanho do projeto. Então, por isso, foi uma decisão que demorou quase 3 anos e por isso que eu fechei. Foi difícil de fechar, quase ninguém entendeu, porque é um restaurante lotado, com os números todos positivos, mas ele poderia ser um empecilho para o projeto maior da divulgação da cozinha brasileira. Por que foi difícil? Porque eu criei lá pessoas que me viam todas as semanas. Eu tinha gente que almoçava todos os dias, eu vi crianças que cresceram lá, eu vi mães grávidas, e eu sou uma pessoa muito apegada a todo mundo, eu sou muito amorosa. E os meus funcionários, a gente se fala até hoje, eles são da família. A Jane até brinca, que é uma querida que trabalhou comigo, que hoje está trabalhando na casa da minha mãe. Ela fala assim, que ela é do Piauí, né? Eu amo Piauí. Ela fala, eu amo o Brasil de uma forma geral, mas os piauenses têm uma coisa assim, amorosa. Ela fala que se eu abrir, eles voltam. Então era muito difícil eu falar até logo para os meus funcionários. Tanto é que esse processo, né, a maioria deles tinha 12 anos de casa, as indenizações foram muito grandes, eles saíram bem, e eu não descansei enquanto todos não tivessem empregados, sabe? Foi um processo muito lindo,
né? Mas para mim muito difícil, porque eu ia deixar de ver aquelas pessoas da minha família todos os dias. Sim, Assim como é difícil quando você vai morar fora, porque você fica longe dos que você mais ama, né? Assim como é difícil esse processo da quarentena, né? Que, assim, para mim, a parte mais difícil da quarentena é ficar sem poder abraçar e beijar as pessoas que eu mais amo, né? sim, sim. São decisões difíceis que a gente acaba tomando na vida, mas tendo um propósito, como a Bia falou, um propósito Maior, que aí definido veio o maior. nascimento do Instituto. Quando eu entendi que era possível fechar o restaurante sem matar o projeto, foi assim que nasceu o Instituto, há 2 anos e meio atrás. E quem me pergunta, vai entender, eu que sou super analógica, essa coisa... Eu criei um instituto há 2 anos e meio atrás, todo virtual. Caraca. Ele Ana, tem muito mais força, é um projeto que tem mais força que eu. Eu sou simplesmente E é um projeto alguém escolhido fantástico. para colocar isso no ar, né? É um projeto fantástico. Né? Está a chegar a hora de nós abrirmos para as perguntas dos participantes e seguidores. E já temos algumas perguntas. Vamos lá. Tá bom. Então, a primeira pergunta que eu não queria deixar de fazer é da nossa colega Lívia, que é quem nos está a auxiliar agora, neste momento, com as perguntas. E ela diz: Boa tarde, Ana, parabéns pela apresentação. Certa vez vi uma matéria em que dizia que a Ana era celíaca. Gostava de saber como consegue lidar com essa questão na cozinha e quais as possíveis dificuldades em trabalhar na área, principalmente porque você teve um restaurante durante 10 anos, além de ter participado de 2 grandes cursos. Na verdade, eu não sou celíaca, eu sou intolerante. São coisas Ok. diferentes, tá? Eu tenho muito mais dificuldade de morar aqui na França do que com a cozinha brasileira, que é a base da nossa cozinha. No meu dia a dia, os empanamentos, como eu não tinha muita restrição aos alienígenas, né, de não cozinha brasileira, então meus empanamentos sempre foram no fubá, farinha de mandioca, enfim. Então, no meu dia a dia de restaurante, era fácil, porque a nossa comida é naturalmente sem glúten, né, a nossa cozinha brasileira. Agora, aqui na França, gente, é difícil ficar sem comer baguete, né, assim. É difícil. Então, assim, eu tento equilibrar, sabe? E eu nunca fico sem polvilho, porque o que eu amo mesmo é de manhã comer tapioca ou pão de queijo. É o que eu mais amo. Que é uma coisa maravilhosa, muito, muito boa mesmo. Ana, temos uma outra pergunta e é da Juliana. Ana, você acredita que a cozinha com propósito pode valorizar e fortalecer o cozinheiro, cozinheira, nessa época de quarentena e pós-Covid? Na verdade, eu acho que o propósito vai muito além do que fortalecimento. Ele, na verdade, eu acho que todos nós viemos com um chamado e algo maior para esse mundo. Então, na verdade, eu acho que essa quarentena é um chamado para a gente entender qual o nosso propósito, o porquê a gente veio. E fazendo um paralelo com a cozinha, a cozinha é um caldeirão. E a cozinha é uma transformação de energia, né? É algo que une as pessoas. Então, ela por si só já tem um propósito muito grande, né? Assim, as cozinheiras eram os médicos de antigamente, né? Entender para que eu uso o meu caldeirão? Para que eu uso a minha panela? Ela vai servir a quê? Muito mais do que nutrir. Qual que vai ser meu propósito? Então, acho que não é por fortalecer, mas é porque quando você entende para que você veio, as coisas vão... Eu brinco que a vida começa a ter pó de piripimpim, que tudo começa a acontecer, você fala, nossa, preciso de tal coisa. Aí uma pessoa te liga e te oferece. Ah, preciso de tal coisa, uma pessoa te liga e te oferece. Porque você está conectada com o seu propósito de vida. Sim. Vamos lá. Nós temos uma segunda pergunta, que é a do Cleiton. Olá, Ana, tudo bem? Gostaria de dizer que também sou mineiro e apaixonado pela cozinha brasileira em geral. A Ana é paulista. Paulista, era do interior de São Paulo, mas a avó dela é mineira. Vamos continuar. E apaixonado pela cozinha brasileira em geral. Em virtude disso, sou alucinado pelos ingredientes de quintal, o que hoje
o que hoje você acha que a cozinha brasileira, em princípio a mineira, contribuiu para a gastronomia mundial e o que você consegue perceber como é reconhecido esta cozinha pelos grandes chefes? Deu pra entender? Bom, vamos voltar nesse negócio do quintal. Essa coisa da horta é herança portuguesa, tá? Então, os portugueses trouxeram muitas espécies para o nosso país, né? Então, a gente tem que agradecer toda essa riqueza de base. É uma riqueza trazida pelos portugueses. E é importante a gente valorizar. Também amo a cozinha mineira. Eu sou paulista, mas a gente Franca tá na portinha de Minas. Por isso que eu falo igual mineiro e a gente come igual mineiro, né? No dia a dia. Eu acho que fazendo panorama entre o Brasil, talvez a cozinha brasileira como um todo, ela demorou a ser valorizada, mas a cozinha mineira e a cozinha baiana foram as principais, né? Num primeiro momento, a ter uma força das pessoas, tipo, quererem, e tanto é que o restaurante da Dona Lucinda era mineiro, né? A Dadá, quando abriu em São Paulo, baiano, né? Então, com essa força da identidade. E eu te falo por que ele sempre teve essa grande força. Porque o mineiro, o que ele come na festa e o que ele come no dia a dia é coerente. O baiano também, né? Talvez outras demoraram mais para colocar na festa grande e na festa do casamento a comida do dia a dia, né? Então tem a ver com essa valorização de identidade, né? De o que eu faço é importante. Com relação então, assim, para a cozinha brasileira, contribuiu para mostrar que a gente tem uma força e que as pessoas gostam da nossa comida. Internacionalmente, eu não consigo responder essa pergunta, porque eu ainda acho, tristemente falando, porque eu morei na Europa há 20 anos atrás e estou voltando agora. Os negócios de comida brasileira na Europa não evoluíram nesse tempo, no sentido que o que se é apresentado da cozinha brasileira ainda é muito aquém do que a gente tem para oferecer. A gente tem um caminho muito grande internacionalmente para percorrer. E talvez seja por isso que eu esteja morando na Europa, né? E principalmente na França. Porque uma vez que os franceses comprarem a cozinha brasileira, o mundo compra, né? Sim. E você acha que quais são essas barreiras que ainda se enfrenta? Pegando o gancho da pergunta do Clayton. A principal barreira nossa é logística, né? Insumos. Então, produtos, né? Já é difícil você conseguir os produtos artesanais no próprio São Paulo. Eu fazia uma coxa de retalho para conseguir. Hoje é muito melhor. Eu sempre tive estoque paralelo, né? Porque pra gente antes comecei o Brasil Agosto, eu ia 3 vezes buscar no aeroporto coisas, mas produto francês e italiano tinha no supermercado do lado, sabe? Sim, sim. Então eu acho que uma das grandes barreiras é o produto. A Tati perguntou qual era o nome do seu restaurante em São Paulo. É o Brasil Agosto, Tati. Brasil Agosto chamava. Isso. Nós temos mais outra pergunta, Bia? Sim, o Mateus acabou de fazer uma pergunta. Olá, Ana, como vai? Levando em consideração o seu empenho com o Instituto Brasil Agosto e o seu amor pela gastronomia, como você se vê daqui a 15 anos? O rosto da cozinha brasileira vai mudar completamente? Eu vou falar o que eu espero, tá? Eu espero que assim como a cozinha japonesa virou a segunda cozinha no mundo, seja aqui na França ou oriental de uma forma geral, Estados Unidos, né, Portugal, Itália, enfim. Portugal um pouco mais receoso, né, mas que cresceu muito. Mas aqui na França, eu gostaria que a cozinha brasileira
fosse a segunda depois que localmente no mundo. É isso que eu gostaria. Certo. E eu vou lutar para que isso seja feito. Estamos juntos, vamos todos juntos lutar para isso. Acreditamos que tem muito potencial ainda, né? Eu sou apaixonada pela cozinha brasileira. A gente contagia os nossos colegas portugueses também, como a Bia, que é portuguesa, e temos muito mesmo. Olha, é com muito pesar mesmo, que a gente vai encerrar essa sessão, porque a gente tem muito para conversar ainda. Acho que esse assunto a gente podia estender para um outro encontro extra online, porque há muito a se dizer, mas eu, em nome da minha turma, em nome de todos que estão aqui, queremos agradecê-la muito por ter aceitado o nosso convite de fazer parte do Encontro Extra Online. Muito, 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 muito obrigado pela sua generosidade. Agradecer a todos os participantes que estão aqui, a todo o público, a todas as perguntas, a todos vocês que fazem parte do Encontro Extra Online. E vamos na próxima. O nosso próximo encontro é segunda-feira. Lembrando que essa sessão está gravada, vai ser publicada no YouTube, no canal do Repórter Gourmet. Vou mandar por e-mail para todos vocês o link, se vocês quiserem revê-la. Segunda-feira, já deixar um recadinho. Segunda-feira nós vamos ter o próximo encontro extra, no mesmo horário, vai ser com o chefe Vitor Sobral. Nós vamos falar com ele. Meu amigo pessoal. Pois é, chefe de Tá já convidada, Ana. Você sabe que ele tava fazendo a feijoada, aí eu liguei pra ele, você tá com algum problema da receita clássica? Só pra brincar, né? Porque ele tava fazendo a feijoada e tava dando uma portuguesada. Eu falei, você não pega um prato português e coloca coisa não, brincando com ele. Ana, eu perguntei para o pessoal do talho, mas a vossa feijoada é a brasileira? Não, é portuguesa. E eu, mas porquê? A brasileira é melhor. Não, eu liguei para ele só para brincar. Falei, você tá precisando de alguma coisa? Gente, eu queria agradecer de verdade, fundo do meu coração. Tipo, tudo que vem de Portugal para mim tem um valor ainda mais especial. Eu quero agradecer muito. Entre no site do Instituto, entre nas publicações do YouTube, façam comida brasileira. Divulguem a comida brasileira, porque ela é muito boa e ela veio, vocês que são portugueses ou quem é brasileiro, veio da gente. Mas assim, veio de vocês, então vocês vão estar divulgando um pouco do Portugal também, através da nossa comida. O Instagram da Ana é @AnaLuizaTrajano e o Instagram do Instituto é Instituto Brasil Agosto. Lá vocês encontram o site do Instituto, porque a gente está muito conectado com o Instagram, né? Encontram o site, vocês podem acessar. Tem o projeto que a Ana também lançou, o Instituto lançou junto com a Ana, que é o Cesta Básica, com vários vídeos legais no YouTube, ajudando a receita, principalmente nessa... E todos os livros estão no Kindle. Tem o livro virtual também. Nesse momento de quarentena, que a gente pode sair de casa, né? Pois. Então, muito obrigada, Ana. Obrigada, muito obrigada, Bia. Ana. Obrigada a todos. Obrigada a nós. Obrigada. E até a próxima. Eu agradeço. Obrigado, meninas. Obrigada. Um beijinho. Beijinho. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada.